tentar saber quantas vezes vão esmagar a ilusão e encará-la de viés. Quantas máscaras vão cair. Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A convidada desta vez, deste episódio especial, é a Inês Magalhães, é a criadora das Mega Sessions e que vem-nos falar das Mega Sessions e do Maga Fest, que é já este sábado, dia 6 de outubro, na Casa Independente. Até já. Olá Inês, obrigado por teres vindo ao Falar Criativo. Olá Rui, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta que, como já me disseram, que é o equivalente ao que é que dizem os teus olhos, que é se a criatividade estava presente de alguma forma na tua infância, se havia familiares artistas, esse tipo de coisas, aqueles programas mais artísticos de ir a concertos, museus, esse tipo de coisas. Artistas não, eu acho que a primeira da família deve ser eu, não é? O resto é tudo mais ligado a humanidades ou às ciências. Mas vem dos meus pais. Eu tenho tenho um legado, nem é um legado, cresci com muita música clássica, muitos livros, muita pintura. Portanto, o meu pai tirou gestão e tirou direito, portanto estava num mundo completamente ao lado daquele que é o mundo das artes enquanto profissão, não é? Mas era uma pessoa, tanto ele como a minha mãe, muito interessada por como tu disseste, iam a muitos concertos, tinham o hábito de ter pintura pela casa, muitos livros, sabes, aquelas viagens que tu vais até ao Algarve e que ainda passavas, como é que se chamava aquele Canal da Mancha, não é? Sim. Não era o Canal da Mancha, era o Canal da Mancha. Portanto, essas viagens longas, eu lembro-me de estar a ouvir, não é? Jacques Brel, Beatles, no caso que era mais em casa, na realidade, mas nessas viagens havia assim sempre muita música, por isso eu desde pequena, apesar de não ter ninguém na família ligado às artes, quer dizer, acho que a não arte posso estava queixar. presente, não é? Muito, sim, bastante. Então, e quando tu eras pequena, já havia tipo uma ideia naquela coisa do que é que queres ser quando fores grande? E já havia tipo, quer ser designer, artista, pintora, bombeira, astronauta? O que é que tu respondias? Eu acho que não respondi nada durante muito tempo e acho que Mas eu não acho que perguntavam? não tive sorte. Perguntavam, mas eu já nem me lembro o que é que eu dizia. Eu lembro-me que quando comecei, eu acho que a primeira vez que eu comecei a dizer que queria ser alguma coisa foi no secundário e era veterinária. Depois disso, continuei sempre em ciências, acabei por ir depois para psicologia, mas estive lá acho que 2 semanas, o suficiente, pois na altura, pronto, fui para a aula e fui almoçar com os meus colegas de turma na altura e percebi que não era aquilo que eu queria, pronto, assustei-me de tal forma, pensei, ok, então mas qual era que é a minha, ou seja, não era uma vocação, era um interesse que eu tinha, não é? Porque nós temos, a não ser que tenhas a sorte de ser pequeno e dizer, olha, quer ser arquiteto, quer ser advogado, não é? Depois quem não tem essa iluminação logo desde pequeno ou tem mais que um interesse, uma pessoa fica um bocado às vezes, bom, ok, vou por aqui, experimentas, e portanto eu fui para a psicologia, depois aquilo não era bem e acabei por mudar para design industrial. Pronto, e fiz o curso em design industrial, depois fiz o mestrado em design gráfico. Entretanto, a par com isso, eu tive aulas de canto lírico durante alguns anos, com uma antiga cantora de ópera, que era a Elisete Baian, que era do Teatro São Carlos, muito conhecida, que era assim uma personagem incrível e uma simpatia que tenho saudades de hoje de estar com ela e de falar com ela. Depois acabei por ir para o Hot Club, ao mesmo tempo que acho que na altura estava a fazer o mestrado, e depois pronto, acabei a parte académica e comecei a trabalhar como freelancer, como designer e na música, não é? Na música apareceu um pouco por acaso, isto das Maga Sessions é um pouco por acaso, isto não foi... Eu não decidi começar um projeto
eu não decidi começar nada, eu fiz um concerto e depois fiz outro e depois fiz outro e às tantas já é alguma coisa, percebes? Não, Sim, é isso também não, não. eu queria perceber também, e queria que se calhar que os ouvintes também percebessem um bocadinho o que são as Maga Sessions e um bocado a história, não é? Se pudesses explicar. Então, isto foi em 2012 que as Maga Sessions começaram, e em 7 de abril de 2012. E pronto, a minha casa tem assim algum espaço e normalmente é lugar de reunião de amigos e pronto, e muitos dos meus amigos e do meu irmão, que também vivia cá nessa altura, são músicos. E nós tínhamos muitos serões, porque não temos vizinhos, nem em baixo, nem em cima, portanto temos assim essa liberdade também para estar à vontade a fazer barulho. E então, pronto, havia muitos serões, muitos amigos que, sabes, que tocavam, que andavam a fazer e nós ouvíamos muito antes de sair, ou, pronto, essas experiências. E neste caso em particular nós tínhamos dois amigos que tinham um projeto que era um escoreto com letras muito bonitas, harmonias muito bonitas, era assim um projeto com pés e cabeça muito bem tocado, muito bem cantado, que eles tiveram, sei lá, um ano ou dois a ensaiar. Eles também tinham outras profissões ao mesmo tempo, portanto, quer dizer, não estavam dedicados a 100% à música, por isso as coisas também iam com outro ritmo. E eles tiveram um ano, 2 anos a ensaiar as músicas, a tocar, a criar, mas nunca mais, quer dizer, davam aquele passo de vamos fazer um concerto, vamos mostrar isto às pessoas. Eu e o meu irmão achámos, mas então, pronto, também estávamos naquela altura em que não havia muitos espaços, na realidade, para músicos que estavam a começar, não é? Tinhas aquele espaço, não havia, sei lá, não havia, Casa Independente começou esse ano, o Damas não existia, todos esses sítios que agora tens a malta mais jovem a começar, que nos Anjos também não existiam, portanto tinhas a ZDB, Cultura Geste, pronto, Gulbenkian, CCBs, portanto tudo já para os consagrados, não é? Para os consagrados, não é? A ZDB ainda leva novos músicos, mas dizer, acho que era assim dos poucos sítios que tinha essa dinâmica, e portanto era um pouquinho ingrato também arranjar sítios para tocar quando não tinhas material promocional ou não tinhas dado um primeiro concerto, não é? Porque depois o buzz do músico também vem de um bom concerto que dá e os outros falam, portanto era sempre difícil dar o primeiro passo e eu achei, pronto, então, olha, entretanto, estávamos no meio da crise, não é? Portanto, estávamos em 2012, estava tudo ai, então malta no mundo das artes estava bastante complicado, quer dizer, nós podíamos fazer arte, mas era difícil irmos ver arte, seja em qualquer lado, não é? Na música, na pintura, a não ser que a entrada fosse grátis, era sempre assim um bocado difícil tu, estares a ir, ias a 1, ias a 2, ias a 3 e se calhar, e se ias a esse já era bom. E terminava então, o dinheiro para comer, não é? E sim, porque quando tu vais sair, não é só o bilhete do espetáculo, não é? Tu bebes um copo, ou precisas de ir para lá, como é que vais para lá? Gastas dinheiro para ir para lá, gastas dinheiro a estar lá, mais o concerto, e portanto, e pronto. E então a ideia foi, ok, aqui não se paga bilhete, portanto as pessoas já é sempre, vão ter com certeza vir aqui, pronto, têm que sempre se deslocar aqui, mas a ideia era ter um espaço onde toda a gente fosse bem-vindo, onde não houvesse esses constrangimentos, até para os pais que tinham filhos, podiam vir com os filhos ficavam ali na sala, portanto havia uma série de situações que estavam assim um bocadinho a precisar de ser, de ter uma alternativa. E então foi isso, fiz essa sessão, que era só para amigos, na realidade nós éramos para uns 20 pessoas a ver o concerto, quase todos músicos. O Norberto, por exemplo, o Norberto Lobo estava a Mariana Ricardo, e estava, agora não me lembro, estava o Bernardo Palmeirinho, estavam assim alguns músicos que, assim nomes que eu acho que tu possas conhecer, e pronto, passou-se a primeira sessão. O nome Maga Sessions foi criado se calhar um dia antes, quando eu fiz o evento no Facebook. Ainda nem havia quase eventos no Facebook, não é? Em 2012, ainda era assim uma coisa que estava a começar. E pronto, passou-se o concerto, eles gostaram muito do concerto, eu gostei muito do concerto, foi bom também. O concerto depois foi logo filmado desde a primeira sessão, portanto, eu desde o início que trabalho com o Gonçalo Soares,
que filmou a sessão, que faz o vídeo, tira fotografias, eu gravei o som. Eu não, o meu irmão gravou o som. E depois, também no final, os músicos ficavam sempre com material promocional para dizer que se quisessem marcar um concerto em algum lado, olha, tenho aqui um vídeo, tenho aqui fotografias, ou seja, já tinham alguma coisa também para eles. O primeiro passo já tinha sido dado, portanto, isso também era uma das faltas que eu às vezes sentia, que os músicos têm muito jeito para ser músicos, mas não têm às vezes propriamente jeito para se promover ou para tratar dessa parte, se calhar um pouco mais burocrática de produção. Portanto, pronto, passou-se a primeira sessão, depois logo na segunda sessão veio a Mariana Ricardo com a Francisca Cortesão, depois tive Pão, que era com o Tiago Sousa, o Pedro Sousa e o Travassos. Portanto, quer dizer, as coisas começaram a acontecer, eu fui convidando, as pessoas achavam piada, queriam vir, e o primeiro ano foi um pouco de, maioritariamente, obviamente, eu a convidar as pessoas, até porque ninguém conhecia as Maga Sessions, e depois aos poucos a começar a ter feedback e a começar a receber convites também de músicos para virem cá. E depois passou-se o primeiro ano, o último concerto no primeiro ano foi com o João Lobo. O João Lobo é baterista, toca também muito com o Norberto Lobo, tem um projeto que é Mogul de Jade, e veio cá dar o seu primeiro concerto a solo. Ele toca bateria, o primeiro concerto a solo, e até hoje foi assim dos concertos mais, se as pessoas quiserem ir ver ao canal Vimeo, que é onde estão os vídeos, foi assim dos concertos mais incríveis. Portanto, isto foi em 2012, estamos em 2018, e eu acho que continua a ser dos concertos mais incríveis que se passou aqui pela casa. E as coisas, pronto, foram acontecendo, e em 2013 já estava, eu acho que em 2013 foi o primeiro concerto a Selma Amus, e pronto, e já estavam 90 pessoas cá em casa, pessoas lá fora que já não podiam entrar. Portanto, isto realmente ganhou uma dimensão que nem eu, nem ninguém estava à espera que tomasse, mas eu acho que isso também só aconteceu porque as coisas só evoluem quando há necessidade de elas existirem, não é? Como qualquer produto. Sim, às vezes há quase um forçar das coisas quando, lá está, neste caso é óbvio que a necessidade havia, não é? Até mais pudesses na altura, se a casa fosse maior, mais pessoas entravam, não é? Exato. Porque realmente tinhas muitas pessoas que ou também não gostavam muito de sair à noite, porque portanto vinham cá e isto era às 6 da tarde a um domingo, ou pais, ou malta que queria ver concertos, mas que também não queria gastar dinheiro, e havia uma contribuição no final que eu dizia quem dá o que quiserem, o que puderem, não é? Portanto, havia sempre quem dava e havia sempre quem tinha mais que os outros e que depois acabava por, se calhar, dar pelos outros todos. Portanto, havia também essa noção de que os músicos têm que fazer o seu cachê e, portanto, vamos todos ajudar, uns não podem agora, mas podem depois. Portanto, havia essa sensação, eu acho, de comunidade ao princípio, de vamos ajudar todos uns aos outros e fazer uma coisa, um projeto. Mas eu acho que nem eu tinha noção da dimensão que isto depois também ia ter. Não é que seja, ou seja, as Maga Sessions não deixam de ser um projeto pequeno, mas já têm dimensão suficiente para eu fazer um festival, portanto, ao ir na quarta edição do festival, percebes? Por isso, isto acabou realmente por, pronto, organicamente acabar por ganhar dimensões maiores. E tu, quando começaste, ou seja, se soubesses que isto ia ter esta dimensão, tinhas começado mais cedo ou nem sequer tinhas começado, não sei. Às vezes, aquilo que eu queria perceber é um bocadinho, se às vezes este não saber não acaba por ser mais interessante porque não nos preocupamos com o que pode correr mal, porque aquilo é tão pequeno que mesmo que corra mal resolve-se. E às vezes depois, quando projetamos demasiado, assustamos-nos, não é? Eu acho que com as Maga Sessions eu nunca tentei que elas fossem mais do que aquilo que elas são. Mais no sentido, eu nunca procurei um espaço para fazer as Maga Sessions, um espaço maior, porque também nunca olhei para este projeto com um sentido de empresa, de tornar isto comercialmente viável a ponto de ser a minha profissão a tempo inteiro, não é? Porque não era essa a ideia era mesmo haver esse quase serviço público de fazer estas sessões.
onde isso houve, mas quer dizer, isto é tudo feito não só da minha parte, e este projeto não é de todo feito só por mim, porque quando eu tenho os músicos que tenho cá em casa, e como deves calcular, não havendo cachê, os músicos às vezes aceitam condições, não é, com muito feitio, porque se fizessem um concerto num lugar qualquer recebiam 10 vezes mais, não é? Portanto, então porque é que eles aceitam? Porque é isso, porque eu acho que a ideia que terá por trás das sessões é uma ideia muito generosa, de toda a gente que está envolvida, de vamos criar um espaço para dar, não é? Porque eu acho que nós precisamos todos trabalhar, não é? Toda a gente precisa trabalhar para comer e todos precisamos de ganhar dinheiro. Mas também gostamos de nos sentir um bocadinho, gostamos de sentir a nossa humanidade, ou de sentir que por exemplo, eu tenho esta casa que realmente tem algum espaço, não é? E foi um pouco, a casa é assim, é grande, e a ideia foi, eu tenho esta casa tão grande, tenho estas pessoas que eu conheço, porque não juntar as duas coisas, não é? Porque não abrir as portas e deixar outros aproveitar isto que eu também gosto tanto. Eu acho que os músicos também é a ideia de dar, sabes? Eu acho que qualquer boa pessoa quer dar, não é? Às vezes nós não podemos dar tanto como queremos, porque realmente não é possível, mas eu acho que isto é um projeto feito de amor, percebes? Eu acho que é a melhor forma de te explicar porque é que os músicos aceitaram, porque, assim, claro que havia a contrapartida também, não é? De cada músico cá vinha, e havia muitos músicos, agora menos, mas na altura muitos músicos, mesmo já mais conhecidos, que não tinham um vídeo com qualidade, ou seja, ou videoclipes agora tu vês mais, mas antes não havia, e os vídeos que às vezes vieram de concertos que eles tinham tocado, que as pessoas gravavam com o telemóvel, normalmente não tinham muita qualidade, nem de som, nem de imagem, claro. Nem de imagem, não é? Portanto, eles vinham cá e ficavam sempre com um suporte, não é suporte, mas ficavam com uma gravação de vídeo com qualidade para depois também, às vezes, de projetos, por exemplo, vinham cá muitos projetos e continuam a haver muitos projetos de bandas que nunca existiram editadas, ou seja, encontros de, sabes como é que é, os músicos às vezes entram num namoro com outro músico qualquer, não é, que dura assim uns meses, não é, tocam juntos, às vezes dão 1 ou 2 concertos e depois, mas nada, quer dizer, não chegam a gravar um álbum daí, portanto isso acaba por não sair cá para fora. Mas não deixa de ser muito interessante para quem, para seguir até o trajeto desses músicos, apanhar todas as suas fases. E aqui em casa havia essa possibilidade de mostrar esses projetos que acontecem num tempo muito definido, que não vão chegar a ser gravados ou editados, mas que se as pessoas quiserem podem vir cá à casa ver, o que noutros sítios se calhar não acontece tanto, porque já há necessidade de tocar o último álbum, de tocar, sabes, há uma visão muito mais comercial do que a casa quer mostrar, não é? Que eu percebo e que faz todo o sentido, não é? Quem tem um projeto quando anuncia, quer encher a casa, portanto vai anunciar um novo álbum, portanto há pouca liberdade também às vezes para fazer não é uma jam, mas é mostrar o que os músicos andam a fazer ultimamente, mas que pronto, que é passageiro e que não vai ser nada, pode não ser, sabes, é sempre às vezes uma incógnita também para mim, do que é que também depois acontece durante os concertos, porque principalmente se estás na música mais improvisada, ou porque fui assistir a um concerto, ou porque conheço muito bem os dois músicos e sei que se eles estão a tocar juntos vou gostar do que eles estão a fazer, portanto depois também há essa decisão de programação, de perceber mais ou menos, e conhecendo o trabalho dos músicos, o que é que eles podem trazer. Mas eu acho que também a razão por os músicos também achavam, havia um encontro, até músicos mais conhecidos, eu trazia músicos mais conhecidos e trazia músicos que se calhar vinham dar o primeiro concerto. Portanto, isso também acabava por ajudar, tanto uma parte como outra, não é? Os músicos mais conhecidos acabavam por ter acesso a um público mais jovem, os músicos que ainda não eram conhecidos acabavam por ter acesso a um público que, por ter visto outros músicos mais conhecidos por aqui, acabavam por também investigar os outros músicos que tinham passado por aqui que não conheciam.
por isso eu acho que foi uma junção de características que o espaço também dava, que despertava o interesse de quem cá vinha tocar. Claro que ao fim de, sei lá, 2, 3 anos, tu também já começas a ganhar um certo nome no meio e, portanto, as pessoas também se olham para o projeto, como um projeto que tem uma programação cuidada e que tem pés e cabeça, eu acho que as pessoas também querem pertencer um bocadinho a isso, também querem ir tocar às Maga Sessions porque gostam do projeto, porque gostam da programação que lá vai, porque se querem associar ao projeto. Portanto, eu acho que é uma junção de coisas que faz com que depois isto também continuasse sempre a evoluir e a ter sucesso. Uma coisa que eu agora estava a ouvir e queria perceber era, normalmente essas combinações, esses mixes, essas uniões de artistas eram artistas que já estavam a fazer, pelo que eu percebo, alguns já estariam a fazer, por outras vezes seriam, se calhar, eras tu ou alguém que sugeria, porque é que vocês não tocam tu com tu, tipo o Zé com o Manel, Sim. ou assim? Como é que isso funciona em termos de quase curadoria? Opa, funciona exatamente como tu estás a dizer, que é, às vezes era eu que sugeria, não é? Por exemplo, eu tive cá o Carlos Bica com o Norberto Lobo, sugeri, eu queria convidar o Carlos Bica e depois, na realidade, eu na altura até queria fazer um concerto a 3 contrabaixos. E era com o Carlos Barreto e o Gonçalo Almeida, na altura foi o que estava a pensar. Depois isso não acabou por acontecer, por questões até de horários de cada um, e então, ok, então vai ser com o Norberto Lobo, falámos com o Norberto Lobo e aconteceu o concerto cá em casa. Portanto, havia às vezes, ok, eu quero aquele músico, mas aquele quer músico que quer vir acompanhado, ok, então eu arranjo um outro músico para vir contigo, como às vezes não, às vezes é o músico que vem ter comigo e diz, olha, eu tenho este projeto com esta pessoa agora, estamos agora a fazer isto, e eu perguntava, mas tens alguma coisa para ouvir? Pá, não temos nada, não gravámos nada, mas gostávamos de ir aí tocar, percebes? E eu às vezes podia ir assistir a um ensaio deles e perceber se não conhecia tão bem, se a coisa funcionava ou não, se eu gostava ou não. E às vezes que não, às vezes acontecia que eu conheço muito bem os trabalhos dos músicos e sei que vou gostar, quer dizer, não, é difícil às vezes quando tu conheces muito bem o trabalho do músico já sabes que para um lado ou para o outro há de ser bom de certeza, não é? Portanto, foi sempre muito, havia sempre esse espaço, essa abertura para que os músicos também perceberam que havia, para se propor e para encontrar um projeto ou percebes, que quisessem trazer aqui e que pronto, mas que agora, por exemplo, agora já tens muito mais espaços que têm outro tipo de concerto e agora tens o Irreal, que é ali na Poços Negros, que também é um espaço agora que está com uma dinâmica maior, tens o Damas, tens a Casa Independente, também já tens, mas já está. Quer dizer, tens assim, tens os anos 70, tens uma série de espaços que na altura não tinhas e que também promovem este tipo de imediatismo, de não teres que. Eu acho que também dos músicos começou também a haver uma maior disponibilidade para. Não é disponibilidade, mas começaram a perceber que o caminho te faz fazendo, portanto não tens logo que ir para, não tens de estar à espera do Big de ir Break, para uma, né? Do Big Break, mas que vais fazendo concertos e que não, e isso é uma coisa que tens muito mais, por isso é que tu também tens muito mais músicos agora, porque há muito mais formas deles conseguirem também sustentar o seu próprio trabalho. Outra coisa também muito importante, que eu acho que isto é todo um assunto para falar também, que é a capacidade que agora do músico se tem de promover ele próprio, ou seja, não tem que ter um manager ou um agente, não é? Portanto, não tem que ter essa despesa
que muitas vezes não é suportável quando tu estás a começar, não é? Portanto, tu agora tens uma conta de Instagram, tens uma conta de Facebook, vais pondo os teus vídeos e vais mostrando as tuas coisas, já tens vídeos que como já tens mais sítios também, já propões e já consegues tu próprio ser o teu manager e o teu agente, o que faz com que consigas mais facilmente no princípio de carreira, se depois tiveres sucesso, fazer esse tal caminho que nós estávamos a falar, não é? E são coisas que se alteraram muito nos últimos 6 anos, não é? Houve realmente uma grande mudança a nível de capacidade de um artista começar sem ter que se começar a endividar, ou seja, um artista agora para começar não tem que gravar um CD e lançar, não é? Tem que fazer concertos e depois de fazer esses concertos e já ter o seu público, então lança um CD e as coisas passam-se um bocadinho de outra forma. E por isso é que tu também tens muito mais músicos hoje em dia, porque também eles percebem que conseguem fazer vida disso e antes tu também não conhecias porque Portugal é muito pequeno, mas ainda é suficientemente grande para tu não conheceres muitos projetos que andam aí, mesmo com todas as redes sociais há muitas coisas que eu não conheço, não é? Porque há muita coisa a ser feita também. Por isso... Mas também havia na pronto. altura, agora mudou um bocado, que havia também umas pessoas que decidiam quem é que poderia ser conhecido ou não era, não é? Eles tinham o acesso aos tais canais, que hoje em dia o acesso dos canais, como estavas a dizer, é de todos, não é? Exato, mas é isso que eu estava a dizer que é todo um assunto, porque tu antes tinhas mesmo os lobbies da música, onde tinhas... Os porteiros, não é? Os gatekeepers. Os porteiros, exato, que tinhas as Valentins de Carvalho e tinhas assim uns 4 ou 5 que decidiam quem é que ia ser conhecido ou não, por isso é que eu acho que uma das razões porque tu tiveste os mesmos músicos conhecidos durante muitos anos e pouca música nova realmente a vir à superfície, não é porque música e pessoal a fazer música sempre houve, é por essa razão, porque agora tu realmente não precisas do middleman, tu podes fazer o teu percurso, não precisas, quer dizer, agora tens muito mais também apoio à música, não é? Tens a GDA, tens eu tenho vários amigos que já editaram pela GDA, portanto apoios que permitem fazer o teu primeiro CD, fazer o teu segundo, fazer o teu terceiro, sem precisares de propriamente teres uma carreira, ou ser rico, ou ter dinheiro, ou precisares de arriscar, porque às vezes tu precisavas de arriscar tanto na música que uma pessoa, tem uma família, ou quer estar estável, quer comer, não é? Quer estar... E até pode ser um excelente músico, não é? Mas não tem essa capacidade de arriscar, não é? Isso muitas vezes não tem nada a ver, porque era aquilo que eu estava a dizer ao princípio, e logo a primeira razão dos concertos começarem, que é, há músicos muito bons, brilhantes mesmo, como aquele concerto que eu te falei primeiro do Escureto, em que o projeto é incrível, mas eles não têm jeito nenhum, mas jeito nenhum para se promoverem, quer dizer, para eles ir falar com alguém, fazer um vídeo, quer dizer, é toda uma logística que fazia muitas vezes bloquearem e não fazerem e vamos continuar assim, pode ser que alguém nos ouça, quer dizer, muito na onda do percebes o que eu estou a dizer? Sim, aquilo era quase da sorte, estavam sempre à espera de uma sorte, não é? Sim, porque é quando estavas a dizer há bocado, havia os gatekeepers e os escolhidos eram sempre poucos. Por isso agora que tu já não tens isso, e isso faz com que mudou mesmo muito a forma como os músicos agora conseguem partilhar a sua música, e isso faz com que ou seja, as necessidades alteraram-se. Uma das coisas que eu sempre, por exemplo, eu em 2017, em que isto já estava um pouco assim, eu só fiz 4 concertos e fiz um ciclo de piano que veio o Tiago Sousa, o Marco Fran, o Bruno Pernadas e a Joana Gama com o Ricardo Jacinto. E a ideia de fazer o ciclo foi um pouco, ok, então, mas agora já temos muitos sítios que estão a haver concertos, eu já não sinto, não é? Porque este projeto na minha cabeça, não é? É criado para, vamos ver o que é que faz falta, não é? O que é que faz falta, quais são as falhas, as lacunas que andam aí, que eu posso ajudar a abanar um pouco, sabes? A abanar um bocadinho isto, os alicerces daquilo que as pessoas acham que está como
tem que ser assim, sabes? As coisas são assim. Mostrar outros caminhos, não é? Estás a mostrar outros caminhos. Exato, porque é que não fazes de outra forma? Não sei, sempre se fez assim, então sempre se fez assim, mas espera, vamos fazer de outra forma, isto não tem que continuar sempre assim. A ideia que eu também tive com o ciclo de piano é porque os ciclos de piano normalmente estão sempre associados a sítios mais eruditos, não é? Tu tens um ciclo de piano no São Luís, tens um ciclo de piano na Gulbenkian, na Culturgest, quer dizer, e eu pensei, mas porquê? E aí também já estás a condicionar, se calhar, aos mesmos públicos que já costumam ir a esses sítios. Exato, a públicos e músicos, porque depois esses sítios também, devido aos custos que também têm, não podem se calhar arriscar tanto em músicos ainda que estão a começar. Portanto, é uma pescadinha de rabo na boca e eu pensei, então vamos fazer um ciclo de piano aqui. Portanto, a ideia é sempre também abanar um pouco a forma como as coisas estão feitas ou ideias pré-concebidas que as pessoas têm em relação ao espaço e a forma como as coisas podem ser feitas. E pronto, e já agora fazendo a ligação também com o MagaFest, já adiantando um bocadinho, eu não paro de falar, que é a ideia deste ano foi, eu sempre fiz, o MagaFest sempre foi escolher bandas que estiveram cá ao longo do ano, não é? Que estiveram cá nesses concertos que eu faço uma vez por mês, e mais alguns, e fazer assim um juntar de músicos mais conhecidos, músicos menos conhecidos, ou seja, um bocado o espelho do que se passa nas MagaFest, não é? E fazer assim um cartaz de música variada. Mas como agora, e cada vez mais, quer dizer, isto agora há mais festivais, há festivais todos os dias, não é? Tens festivais de música, não é todos os dias, mas todos os fins de semana há um festival de música, seja do jazz, seja de música folk, seja música mais alternativa, seja, quer dizer, tens realmente, seja das próprias editoras que fazem um festival dos seus próprios artistas, portanto agora já tens uma oferta realmente muito grande, portanto já não é uma questão de trazer, já não é difícil os músicos mesmo que estão a começar se calhar estarem inseridos, ou não, tão difícil estarem inseridos nos festivais ou nesses eventos maiores, e então a minha ideia foi então, mas muitos festivais já há, vou fazer uma coisa diferente, em vez de fazer um grande cartaz com músicos diferentes, vou outra vez virar um bocadinho a história, vou convidar 3 músicos, que são 3 compositores, eles trocam os seus projetos e depois, como são compositores, também têm projetos que tocam entre eles. Achei que a ideia, se calhar, já não. A necessidade, eu não estou a fazer isto para o projeto crescer, não é? A ideia não é, até porque se crescer muito descaracteriza-se, porque a ideia é também continuar a ser um projeto pequeno onde haja uma familiaridade e um espírito durante o evento, seja cá na minha casa. Uma intimidade que não consegues ter em salas muito grandes, não é? E é um bocado isso, não é? Sim, é um bocado essa ideia, também para haver essa proximidade até dos próprios músicos durante o concerto, não é? Porque como deves calcular, para um músico, obviamente, é influenciado pelo espaço, não é? Pelas pessoas que estão à sua frente e vice-versa. A forma como o público ouve o músico também é influenciado pelo espaço e as pessoas que estão à sua volta. E portanto, aqui em casa realmente cria-se um espaço em que os concertos são um bocadinho diferentes, como em todas as salas, não é? Quer dizer, isso não é só aqui que acontece, mas em todos os sítios. Mas pronto, aqui, como em todos os sítios, é diferente e aqui eu sinto que essa intimidade que há com os músicos, que também é uma coisa rara, não é? Normalmente nas salas de concertos, aqui não há backstage, não é? Portanto, o músico não acaba de tocar, vai para o backstage e pronto, e as pessoas nem veem o músico, não é? As pessoas estão aqui na sala, a música acaba o concerto e vai aqui para o corredor, não é? Vai para a cozinha, onde... Portanto, essa distância entre público e músico, que também me ia dizer irrita, mas não irrita nada, mas que essas hierarquias que muitas vezes existe, que eu não ou seja, existem porque são criadas, porque elas não têm que existir, não é? Exato, que elas não têm que existir, mas às vezes os espaços criam essas hierarquias e eu sou um bocado contra isso e portanto ao criares um espaço maior acabas por fazer aquilo que não concordas. Portanto, a ideia é sempre o projeto ficar pequeno, porque
invariavelmente, se o projeto cresce, há coisas que se vão perdendo e como eu não tenho essa necessidade, não é? Como o projeto não está feito com esse objetivo, por isso nem passa por aí quando penso no projeto. Mas então no MagaFest a ideia foi mesmo essa este ano de ok, então vou convidar menos músicos, não é? E até é um bocado arriscado, porque menos músicos são só, quer dizer, eles são 3 músicos e compositores, claro que o Bruno Pernadas depois vem com outros músicos e o Norberto Lobo também vem com outros músicos para o seu projeto, mas não deixa de ser pouca gente, portanto, tens sempre, e isso agora na divulgação em projetos pequenos como o meu, que não tenho dinheiro para estar a comprar páginas nas revistas ou jornais ou anúncios na televisão. Na televisão, ou, por exemplo, eu não tenho dinheiro para isso, o projeto não tem dinheiro para isso, por isso isto vive muito da partilha dos músicos, da partilha das pessoas, do interesse que as pessoas têm. E também uma das razões de eu ter voltado à Casa Independente este ano é porque eu não posso arriscar muito, não é? Portanto, eu voltei à Casa Independente porque é um espaço mais pequeno e eu prefiro que o espaço encha do que estar num espaço maior, como já estive no Palácio Nacional de Cordes, que pelas bandas que eu levava fazia sentido ser lá, apesar de não ser mesmo assim, não deixa de ser um espaço pequeno, não é, para um concerto, mas que este ano fazia sentido voltar à Casa Independente também por essa razão, mas a ideia era mesmo essa, era trazer não muitas bandas, mas fazer assim um pouco diferente do que é o formato que habitualmente costumamos ver no que respeita a festivais. Sim. Uma coisa que eu queria perceber é se, tu estava há bocado, não cheguei a perguntar, mas era esta dinâmica de haver outras salas, se isso facilitou a organização do que tu tens que fazer para as Maga Sessions e para o MagaFest, ou se por outro lado começaram a diluir a massa que existia por várias salas. Estás a perguntar se começaram a vir menos pessoas à Esmaga por isso? Sim, ou ser mais complicado até de organizares. Ou seja, porque se há imagina, quando tu começaste, havia muita vontade e poucas... Como? Estás a falar da disponibilidade que os músicos têm para ir tocar aqui? Não, e também as pessoas, aquilo que eu estou a dizer é um bocado, quando tu começaste, não é? Havia a disponibilidade de músicos que não tinham onde tocar e pessoas que não tinham onde ouvir. Sim. Se isto agora de haver mais salas se tornou mais fácil ou mais difícil? Sabes que eu acho que manteve muito, porque o espaço é tão diferente do resto que tu tens, não é? Da oferta que tu tens. Eu acho que eu não conheço nenhuma outra casa, conheço projetos que fazem em casas, mas isso é um pouco diferente. O espírito é diferente e os músicos que lá vão também são um pouco diferentes. Mas não existe outro projeto em Lisboa que seja alguém que seja maluco o suficiente e doido, não é? Para estar há 6 anos a fazer concertos em casa, que isto é uma loucura, não é? Isto não deixa de ser a minha casa, o sítio onde os concertos não deixa de ser uma casa de jantar, uma sala de jantar, que eu tiro a mesa da sala de jantar, arrumo as coisas de forma a tornar uma sala de concertos, mas o público que quer vir aqui, ou seja, o que é especial neste projeto, não tens outro projeto assim em Lisboa, percebes? Ou pelo menos tens com algumas características, como outros sítios têm outras características que as Maga Sessions não têm, não é? Pronto, isso é. E há pessoas que preferem ir a outros sítios por essas características, há pessoas que preferem vir aqui por essas características. E o público que gostava de vir aqui, gosta de vir aqui, porque são precisamente as Maga Sessions numa casa com esta intimidade e à vontade que existe durante o concerto, realmente aquilo que faz as pessoas vir aqui não apareceu em muitos outros sítios, por isso o público sempre que queria ter esta experiência acabava por vir aqui e não a outro sítio. Portanto, eu não senti muito, aliás, senti o contrário. Eu acho que os concertos cada vez estão mais cheios, isto cada vez tem mais gente, portanto eu não senti precisamente o contrário, não é? Senti também porque o projeto ia ficando mais conhecido, portanto, mais pessoas conhecem, mais pessoas vêm, mas não senti que por haver mais casas havia menos gente. O que às vezes acontece é, tens um concerto num dia por exemplo, tens o concerto de Marco Franco num dia, e tens o concerto de Norberto Lobo no mesmo dia na ZDB. Vai ser uma chatice, porque as pessoas vão estar, o público é o mesmo, e aí se calhar tu sentes que as pessoas tiveram que se dividir porque estavam 2 músicos.
que normalmente têm o mesmo público a dividir-se entre os espaços que estavam a acontecer. Mas eu acho que sabes que isso depois também, mesmo quem faz a programação, tanto eu como acredito que as outras pessoas das outras casas façam, que é, tu também evitas, sabes que vai haver um concerto daquele músico naquela data, também evitas se calhar marcar para esse mesmo dia um músico que vai ter o mesmo tipo de público, não é? Ou não tentas, os concertos devem ser para o domingo, se calhar se o Benfica e o Sporting jogarem também não marcam nesse dia, portanto, claro. Tu tentas sempre também perceber o que é que se passa um bocadinho à volta para as coisas, pronto, correrem melhor e vir mais gente e pronto, e haver público, não é? Porque é sempre também mais engraçado quando vem mais gente do que se a casa estiver vazia, não é? Porque acho que vazia não acontece, mas acontecem vir 30 pessoas, que agora, se às vezes vêm 30 pessoas, já é pouco para aquilo que... Quer dizer, a lotação máxima são 60, portanto, isto aqui também às vezes é muito ingrato, porque há uma janela muito pequena de... quer dizer, cheio 30, ou estar vazio, não é? O 30 eu acho pouco, mas 60 já está a abarrotar. Portanto, há aqui aquela janela de 30 pessoas que, se tu pensares bem, às vezes não é muito, não é? Eu uma vez estive aqui, eu lembro, já tive concerto aqui com 90 pessoas e com a Selma, eu acho que vieram para aí 100. Epá, a minha casa tinha algum espaço e eu não via, pá, tudo cheio, eu não via chão, estavam pessoas sentadas, pessoas em pé, pessoas nos corredores, pessoas na cozinha, pessoas quase até à entrada de casa, que eu dizia, mas vocês já não vão ver porque isto está cheio, não faz mal, eu fico aqui a ouvir. E portanto, as pessoas estavam tipo no corredor sem ver nada, só a ouvir. Olha, estou-me a lembrar do concerto da Selma ao Amus, por exemplo, em que a casa, pá, isto estava mesmo, foi aquelas vezes em que pessoas pões as mãos na cabeça e pensas, mas para que é que eu estou a fazer isto, oh meu Deus? Porque, não é? Isto é a minha casa, está tudo por todo o lado, estão os meus CDs, estão as minhas coisas, os meus livros, tudo, não é? E ela fez uma coisa muito engraçada que foi, o microfone tinha muito fio e ela vai e começa a andar pela casa com o microfone. Portanto, toda a gente acabou por ver a Selma, não é? Porque ela continuou a cantar pela casa, assim no meio das pessoas, a andar no meio das pessoas. Portanto, também há estas experiências, não é? Que realmente, é difícil acontecerem noutro sítio porque há um palco. Cá em casa não há propriamente um palco, não é? Há o fim de uma sala ou o meio de uma sala, mas não deixa de ser tudo ao mesmo nível, não é? Portanto, aqui é tudo muito igual nesta casa. As pessoas são todas muito... Não, como diz, essa hierarquia realmente é muito agradável de não se sentir. Então, e agora ainda nem sequer disseste quando é que é o Maga Fest, não é? O festival. Pois. Então, o festival, caro público que me está a ouvir, o festival é este sábado, dia 6 de outubro. As portas abrem às 18 horas e vai até às 2 da manhã. Porque a Casa Independente fecha mesmo às 2 da manhã, portanto, os concertos devem devem vai tudo para a tua casa, é isso? Não. Mas há de haver outra Maga Session e as pessoas podem sempre vir cá noutra altura, mas o Maga Fest, as Maga Sessions aqui do Saldanha vão estar de férias nesse dia, vai estar tudo na Casa Independente. Os concertos depois é que não começa mesmo às 6, começa por volta das 7, 7h30, um bocadinho antes do primeiro concerto começar, que vai começar com o Marco Franco ao piano, que vai tocar o seu álbum ao piano, o Mudra, que lançou o ano passado em 2017, que é assim para mim, não é? Isto é uma opinião muito pessoal, dos melhores álbuns que foram lançados em 2017, é brilhante, na minha opinião. E depois que vai tocar ou no palco lá dentro ou no terraço lá fora. Isto depois vai tudo depender também do tempo que está e se eu arranjo ou não 2 braços fortes para depois levarem o piano lá para dentro. Portanto, isto depois há assim estas maluquices de produção porque ele vai tocar, o piano é preciso depois para Montanhas Azuis. Portanto, a ideia era, ok, vamos levar o piano lá para fora e depois alguém, na hora de jantar, porque vai haver assim quase uma hora de jantar, mas aquilo se calhar vai estar cheio, não é? E vão haver 2 marmãs a andar com o piano vertical atrás. Portanto,
isto são aquelas opções de produção, porque se eu pudesse tinha 2 pianos, não é? Tinha alugado 2 pianos, um lá para fora e um lá para dentro, mas pronto, isso não ainda não é, ainda não há, ainda não é desta. Portanto, vai começar com o Marco Franco lá fora e depois vai ser Norberto Lobo, com o seu quarteto, que é com o Marco Franco e com o Ricardo Jacinto e o Tembe. Depois vai ser Bruno Pernadas, que vai com o António Quintino, com o Diogo Duque. E são mais 2 que eu não me lembro do nome, não estou aqui a ver agora, porque são 2 músicos que eu por acaso não conhecia. E depois acaba tipo, o grande final com Montanhas Azuis, que são os 3 músicos que tiveram no festival, que é o Norberto Lobo, o Bruno Pernadas e o Marco Franco. Que para mim, visto que eles ainda não lançaram um álbum, não é? Que em princípio se vai sair em 2018, eu não sei se devia estar a dizer isto, se calhar não. Era segredo, mas... olha. Mas que começaram a dar concerto em 2017, mas tenho a certeza que vai ser dos grandes álbuns de 2018, porque eu já estive a ouvir umas gravações que eles fizeram e pronto, e quem não viu tem que ver, porque quando formos mais velhos e tivermos 70 ou 80 anos e ainda estivermos vivos, ainda vamos dizer, lembras-te daquele concerto das Montanhas Azuis? E pronto, eu acho que vai ser daqueles... sim, porque há aqueles concertos, não é? Como eu às vezes falo do concerto do João Lobo em 2012, quer dizer, quando me perguntam hoje em dia, ao fim de 6 anos de concertos, diz-me lá os melhores concertos que fizeste aí em casa, eu ainda digo um dos primeiros concertos que foi em 2012, porque me ficou mesmo na memória, quer dizer, há concertos, quando alguém me pergunta, então mas e tu como é que escolhes as pessoas que levas aí em casa, qual é a tua linha de programação? E eu digo, bom, a linha de programação não é nenhum género musical, não é? Eu não trago já trouxe música experimental, música improvisada, já trouxe folk, já trouxe uma série de géneros musicais, portanto não é por aí. Já trouxe música de câmara, portanto, quer dizer, já trouxe vários projetos com géneros diferentes, mas aquilo que eu espero sempre quando faço uma Maga Session, e eu espero que aconteça no Maga Fest, é quando tu vais àqueles concertos e estás a ouvir e de repente já não estás lá, já estás a viajar, estás a ouvir o músico, isso por exemplo com o Norberto Lobo acontece muito, que é eu estou a ouvi-lo e passado um quarto de hora já estou a viajar, já estou a ouvi-lo, mas a música dele está-me, pronto, estou a pensar na vida e estou a ir, quer dizer, estou numa total imersão na música que ele está a fazer e que realmente quando o concerto acaba tu sentes, sentes-te diferente, sentes um grande abanão, sabes? Quando vês um filme muito bom, não é? Vais ver um filme e sais do filme até meio transtornado e às vezes sais de um concerto meio transtornado e acho que aquilo que eu pretendo é esse transtorno, não é? Causar esse transtorno nas pessoas, que elas venham ver um concerto e que esse concerto as transtorne, não é? Que saiam um pouco diferentes de quando vieram, quando entraram na porta e quando saíram já saiam um bocadinho diferentes, não é? Que saiam abanadas, eu normalmente digo assim, gosto de levar uns abanões, não é? É, exato, mas isso é como já me tinhas ouvido aqui dizer, eu gosto de abanar, não é? Seja pelos concertos ou pelos formatos que eu vou trazendo, eu acho que precisamos todos de ser abanados um bocadinho. Eu agora também queria perceber como é que se organiza um Maga Fest, não é? Qual é que é, ou seja, porque é que pretendes fazer uma coisa maior do que as Mega Sessions e o desafio que eu sei que deve ser para ti tentar criar a mesma intimidade num espaço que é maior, mas sobretudo como é que é a complexidade de organizar uma coisa destas. Falaste aí na questão da produção do piano que vai para baixo, que vai para cima, mas isso é uma das muitas coisas que tu tens que pensar, não é? Bom, claro, não, isso é uma das coisas, mas pronto, é uma parte importante, o material que os músicos... Aquilo que para mim é mais importante num festival, mais do que... Claro que se eu tivesse mais dinheiro, eu começava se calhar a preocupar-me com cenários ou coisas mais supérfluas, mas aquilo que é importante num festival de música é a música, não é? Portanto, é a qualidade da música, é a qualidade do PA, é a qualidade se alugas um piano, como é que seja um piano bom, não é? Porque as pessoas... Eu tenho a ideia, e o mesmo se passa cá em casa, as pessoas vão ao concerto para ouvir música. Eu não faço as sessões cá em casa para as pessoas virem socializar na cozinha enquanto o concerto está a dar. Quer dizer, as pessoas podem fazer isso, mas o propósito não é esse, não é? O foco é mesmo na música, isto não é um bar.
e uma das coisas que me irritava, que antes havia muito, que era o pessoal, músicos a tocar em bares, ninguém ouvia os músicos e pá, eu achava aquilo uma falta de respeito. Quase que os músicos tinham que pedir desculpa por estar a tocar, não é? Não é? Pá, isso sempre me fez muita confusão e depois a não receberem nada ou receberem mal, muito mal, com aquele tratamento, pá, aquilo foi, pronto. E portanto nos meus concertos as pessoas chegam aqui por volta das 5h30, sentam-se na sala onde é um concerto, e depois há esse respeito e percebe-se que as pessoas vêm para ver o concerto, está tudo calado, não é? Está tudo atento ao concerto, está tudo cá mesmo para ouvir música, porque isto não é um espaço, não é um bar, não é para estares, não vens aqui ter com os teus amigos para estar no social, não é? Vens aqui para ouvir música e eu espero mesmo no festival, claro que é um espaço diferente, não é? Porque já é casa independente, já é uma dinâmica diferente, mas a minha intenção no festival de organização, quando falas em produção, a minha grande preocupação é a qualidade do som, não é? Portanto, tenho um bom técnico de som que me acompanha há muito tempo, que é o Valverde, ou o Yuri Yandold, que também teve no outro festival. Mas isso é a minha principal preocupação, é a qualidade do som. Depois da qualidade do som, depende dos sítios. Na casa independente há a parte boa, tu tens as suas partes boas e partes más. A parte boa é que eu não tenho que me preocupar com bar, com seguranças, com mais gente a trabalhar para mim, não é? De pessoas que estão no bar, pessoas que estão à entrada, pessoas, quer dizer, há material, eles já têm muito material que eu posso usar. Por exemplo, quando eu fiz no Palácio o sinal de cordes, isso sim, foi mesmo, quer dizer, tu estás a construir uma coisa do zero, a casa está vazia, o espaço está vazio, portanto tens que alugar todo o material de som, tens que contratar seguranças, tens que contratar pessoas para os bares, tens que fazer os bares, tens que tratar de casas de banho, tens que tratar de impressões e de lonas e de cartazes, isso cartazes também tenho agora, mas quer dizer, tens que de falar com as empresas de bebidas, quer dizer, isto tudo, depois tens que falar e tens que fazer tudo o que tens que fazer na casa independente, não é? Que é tratar do som, dos técnicos, da mesa, dos técnicos, da tenda para a porcaria da mesa de som, quer dizer, são 1300 coisas que eu fiz na última edição e como estou sozinha, isto é de loucos. É mesmo. Eu nem sei se eu digo é mesmo porque. Que é mesmo? Quando o dia que o festival aconteceu, eu no dia seguinte não conseguia sair da cama. Eu estava contente, mas eu tive acho que uma semana a descansar, porque eu estava fisicamente, como eu sabia que se eu falhava, aquilo falhava tudo, não é? Porque eu não tenho um assistente, eu tenho pessoas que eu contrato, portanto, eu contrato o técnico de som está encarregue de fazer o som, mas tudo o que ele precisa para fazer o som tem que ser eu a tratar, não é? Portanto, e depois tens que fazer cartazes, tens que fazer os bilhetes, tens que fazer as pulseiras, depois eu sou a designer, portanto, tudo o que é imagem gráfica e o que é publicações nas redes sociais também sou eu que faço. Portanto, é muito complicado. Tenho uma pessoa que me ajuda desde o início e que tu também conheces, que é a Raquel Ains, que faz a parte da promoção, e é assim o meu braço. É a minha colega de trabalho, não é? Pelo menos a parte de promoção, que eu também acabo por fazer, obviamente, porque é o meu projeto e, portanto, tudo o que eu posso fazer para ajudar na promoção do evento eu faço, não é? Mas que tenho uma pessoa encarregue dessa área, isso é maravilhoso. Mas quem quer fazer uma coisa destas e não tem dinheiro, tem que se preparar para trabalhar que nem um boi, porque isto é muito trabalho e tens que saber bem porque é que estás a fazer isto, porque no final de contas não vais tirar muito dinheiro, portanto tu tens que ter bem na tua cabeça e no coração que estás em modo missão, não é? Não estás em modo, eu não estou a fazer isto para agora ficar cheio de dinheiro, não tenho que trabalhar durante 6 meses, eu estou a fazer isto, mas vou ter que trabalhar na semana seguinte. Aliás, eu esta semana que estou com este, pronto, tenho estas entrevistas, tenho muita promoção a ser feita, tenho muita produção a tratar, desde cartazes, desde de arranjar material, desde tudo, nem vale a pena estar aqui a dizer, e ao mesmo tempo tenho que estar a trabalhar naquilo que eu trabalho, que é designer gráfico, que não posso dizer estou de férias porque sou freelancer e não me convém, portanto, quem quer fazer isto, e há gente quem faz, eu respeito muito, porque eu percebo o trabalho que dá, e tens mesmo que saber porque é que estás a fazer e porque é que estás a continuar,
percebes? A emissão de que se não estás a fazer isto, Pinheiro, então porquê é que estás a fazer isto? Então e porquê é que tu estás a fazer isto? Eu acho porque temos, eu acho que todos nós temos o nosso papel de, que esta conversa já tínhamos estado a falar há bocado. O mundo está tão estranho, eu acho que o mundo está muito estranho. O Trump ser eleito, o Bolsonaro estar a querer concorrer agora à presidência do Brasil, a extrema-direita está a ganhar força, toda uma série de questões, e não só todas as outras, não é? Que de repente temos quase que nos apetece ir para um canto e perceber o que é que se está a passar, pôr as mãos à cabeça e perceber mas o que é que se passa com o mundo, porque eu não me estou a identificar nada com isto, não é? E eu acho que quando, no meio desta loucura toda, é bom quando tu pensas em fazer algo de bom, como alguém que faz voluntariado, como alguém que ajuda o outro. Eu costumo dizer, e nos concertos, as Maga Sessions, eu penso, bom, eu tenho este espaço, vou usá-lo. Eu ao princípio tinha muita vergonha, porque eu não tenho muito jeito. Nem a jeito, eu não tenho muita vontade em estar a falar para públicos. E ao princípio anunciava sempre os concertos, e gostava-me, eu suava por todos os lados, pelas costas, pelos ouvidos, quer dizer, por todo o lado, eu estava a suar em bica por estar a falar com o público e gostava-me imenso. Mas ao fim, sabes, não é? De 2, 3, 4, 5 anos, tu já começas a habituar, não é? Todos os meses estar a falar para uma série de pessoas, e eu comecei a ganhar aquela vontade, e o mundo começou a ficar estranho, e cada vez mais estranho, e eu pensei, bom, então vou usar este espaço. E das coisas que mais prazer me dava a anunciar a banda e falar porque é que a banda estava ali, de onde é que nós nos conhecíamos e contar um pouco dessa história, era também falar um pouco sobre as Maga e porque é que elas existiam. E a razão porque eu dizia que as Magas existiam é porque eu posso fazer com que elas existam. E elas são tão bonitas, e eu acho que se cada um fizer aquilo que pode, isto era tudo muito melhor, percebes? Isto é uma ideia um bocado... tu me dizes, mas uma pessoa pensa, mas isso é muito bonito. Não, é bonito, é tão bonito que eu faço isto há 6 anos. Portanto, isto já não é uma coisa que me está a passar pela cabeça, percebes? Isto já não é uma ideia de agora vou fazer uma coisa boa. Não, são 6 anos em minha casa, todos os domingos, percebes? Isto sai-me do pelo, e sai-me do pelo porque eu quero que saia, porque eu acho que sem nos sair um bocadinho do pelo nós não temos impacto nenhum em relação à maldade que anda por aí, em relação à merda que anda por aí. E eu acho que uma das coisas que eu também dizia é ajudem quem está ao lado, não é? Nós estamos tão preocupados às vezes em ajudar que eu também acho muito bem, não é? A foca que está no Ártico sem comer, mas depois a pessoa ao lado, o ceguinho, estou a dizer ceguinho, mas como podia estar a dizer a pessoa triste, não é? Que está ao lado com uma depressão. Ou só o vizinho que está sozinho, que tem 80 anos, não é? Tão simples como isso. Solidão, não é? Há tanta gente com tantas ao nosso lado, mas ao nosso lado, o nosso amigo que está ao nosso lado, a nossa família que está ao nosso lado. E nós não fazemos nada, e às vezes não fazemos nada, não é porque não queremos, às vezes não fazemos nada porque estamos bloqueados, estamos em pânico do que se passa no mundo, está tudo tão mal que as pessoas fogem e a mim também me acontece, apesar de fazer as Maga Sessions, que eu às vezes são uma petícia que eu estava a dizer, ficar num canto escuro com as mãos na cabeça e que ninguém venha ao pé de mim queixar, só dizer mal, porque eu só quero felicidade, eu só quero ver gatinhos na internet, porque isto está tão estranho que tu chegas às vezes a um ponto realmente de despersonalização em relação à humanidade, não é? Deixas-te de identificar com a humanidade. E então há que trazer um bocadinho mais de humanidade ao nosso dia-a-dia. Portanto, isto não é só para os outros, não é? Isto é também para mim, para ter na minha vida algo bom, algo que vem num sítio muito positivo, vem no sítio de amor, que não é só meu, não é? Vem da parte dos músicos também que aceitam vir tocar cá em casa, a receber quase nada, a parte das pessoas que trabalham neste projeto por quase nada, não é? E eu acho que não é tanto, percebes? É por isto, é para, se pudermos todos, se houver alguém, se eu ouvir um projeto que há alguém que está a trabalhar muito e está a fazer uma coisa bonita, que não dá dinheiro, mas que me dá esperança, não é? É a mesma coisa, olha, no outro dia, não estou a querer comparar, mas é só para ver o sentimento, não é? No outro dia quando ouvi o Obama, quando foi os anos do Mandela, e o Obama deu assim o seu primeiro grande discurso desde que ele saiu da presidência. E até ele fazer esse discurso temos estado a levar com aquele psicopata, não é? Sim. E eu quando ouvi o Obama, tu não sabes, eu acabei de ouvir e pensei, não,
está tudo bem, porque há pessoas com muito poder que continuam a pensar bem, com o coração no sítio, sabes? Tipo, há pessoas do bem com tanta força como os do mal e se calhar mais, não é? E isso, pá, deu-me uma calma, uma esperança em relação ao mundo, sabes? E eu acho que não fui só eu que senti isto, não é? Muita gente sente isto quando tu vês alguém com normal, eu acho normal, eu chamo pessoas normais, pessoas boas são para mim pessoas normais, os outros são todas pessoas que tiveram ali problemas na infância e depois aquilo deu mau resultado. E eu acho que, e pronto, é isso que sabes, é isso, há tanta coisa feia no mundo que vamos fazer um projeto bonito, mas não é só bonito de ser bom, é um projeto bonito, criativo, que tenha algum a pés e cabeça e que vá abanando as coisas pelo caminho, não é? Percebes? Não. O bonzinho não tem que ser aborrecido, não é? O bonzinho pode ser também tão apetecível como o resto. Não, eu estava a ouvir e estava a pensar numa frase que eu acho que se disse vezes demais, durante tempo demais, foi: mas o que é que tu vais ganhar com isso? Ou outra maneira de dizer é: o que é que eu vou ganhar com isso? E eu acho que durante demasiado tempo as pessoas começaram depois a confrontar aquilo que queriam fazer sempre com: mas o que é que eu vou ganhar com isso? Mas o que é que tu vais ganhar com isso? E às vezes esse ganhar, lá está, se for para mim o que tu estavas a descrever é assim: o amor é incondicional, o amor não é se der dinheiro, o amor não é, por isso a questão é que foi durante muito tempo andámos condicionados por isso. Eu acho que ainda há resistentes que acreditam como tu que não tem que ser o que é que tu ganhas com isso. Exato, o dinheiro não é a única moeda que existe. Isso, eu acho que as pessoas têm que perceber isso, não é? A forma de troca de aquilo que nos enriquece não é só o dinheiro, percebes? E eu acho que isso é isso que tu estás a dizer, que é não. Claro, mas calma, eu não estou aliada do mundo. Sim, eu tenho não é um amor e uma cabana, não é? Maga Sessions e uma cabana, não é? A trabalhar e no Maga Fest as condições para os músicos são melhores que nas Maga Sessions, apesar de serem, claro, continuarem a ser particulares. Ninguém está aqui, ou seja, isto não é para perdermos dinheiro. A ideia aqui não é estarmos a gastar dinheiro a fazer este projeto. Sim. Mas se não, a ideia aqui é: se não gastarmos dinheiro é bom. Aqui a ideia é: se não gastarmos dinheiro é bom. Mas cada um, eu acho que isto, sabes, eu acho que aquela ideia de eu tenho que fazer aquilo que eu quero ver, eu tenho que fazer aquilo que eu quero que aconteça, não é? A seguir o teu próprio exemplo, ou seja, a tua teoria, se tentar seguir um bocadinho a teoria. E eu muitas vezes não consigo fazer isso, não é? Muitas vezes não conseguimos isso na nossa vida, porque somos pessoas, somos humanos e temos noias e temos, sei lá, momentos em que não estamos tão bem e por isso não conseguimos ser tão racionais e tão bondosos como gostaríamos de ser. Mas se conseguirmos ter pelo menos uma parte ou alguma coisa na nossa vida que nós nos consigamos identificar nessa bondade, não é? Não queria dizer altruísmo porque tenho medo de estar a soar um bocadinho falsa, não é? Com esta coisa, olha esta, a vida altruísta. Mas eu acho que, sabes, faz muita falta hoje em dia, porque estamos num mundo tão narcisista que faz falta às pessoas às vezes não é prejudicarem-se, mas é não quererem tudo, sabes? É não quererem só o melhor para elas, tudo para elas, o melhor para elas. E eu acho que isso faz muita falta nos dias que correm. Está tudo muito centrado e depois os likes e as redes sociais. Não, mas é isso que eu vejo, que é assim: as pessoas não abraçam causas, as pessoas abraçam posts, e um post Exato. Não é nada, não é? Abraçar uma causa, nem que seja, é o que estávamos a falar, nem que seja ir todos os dias conversar um bocadinho com o vizinho ou ajudar a vizinha que partiu a perna e passear o cão. E às vezes as pessoas acham que isto não é nada, não é? Mas às vezes pode ser o suficiente, não é? Eu acho que quem diz que não é nada ou quem diz isso é porque é um idiota.
é alguém que... E depois é só ver, claro que uma pessoa vais ajudar a vizinha a passear o cão, mas a vizinha se calhar, o que custa também é se calhar isto todos os dias ajudar a vizinha a passear o cão enquanto ela está com a perna partida, para dar o teu exemplo, que é, claro que como as pessoas agora, isto pode-me ser o tiro pela culatra, isto eu até tenho medo de dizer isto, é o que vou dizer, porque às vezes as minhas ideias podem ser assim um bocadinho bruscas, brutas, que é, eu acho bem as pessoas irem para a rua defender, por exemplo, mulheres irem para a rua defender os direitos das mulheres. Eu vou, e vamos quando podemos e levamos os cartazes, mas eu vejo, eu já conheci pessoas que vão para a rua dizer aquilo, mas depois se for preciso, ou outra coisa qualquer, mas se for preciso, querem lá saber da mulher que está ao lado, percebes? Eu não queria estar a falar de mulheres, já estou a falar de ir à rua e falar mal das greves, agora está a falar de mulheres, bem, ainda sou linchada. Mas deixa-me cá dar outro exemplo. Olha, não sei, agora contra os Airbnbs. O pessoal vem aí todo refilar contra os Airbnbs, mas se tiverem uma casa, vou alugar a casa ao Airbnb, percebes? Para ganhar o dinheiro. Portanto, eu acho que as pessoas gostam muito de pregar. E usam quando vão de férias, não é? Tipo, às vezes a dificuldade é essa, é nós quando decidimos não fazer uma coisa temos que ser coerentes, não é? Ou quando decides fazer, também de ser coerente. Eu acho que o que custa fazer uma vez ou outra, custa pouco. O que custa é tu estares dia após dia a fazer a mesma coisa que se calhar não farias por ti, não é? Não tem nada a ver contigo o que tu estás a fazer. Claro que uma pessoa sente-se bem e eu sinto-me bem por ter este projeto, sinto-me muito bem. Acho que estou a fazer uma coisa bonita e portanto há uma paz de espírito de, ok, eu estou a fazer a minha parte. Mas isso não é mau sentires isso, estás a fazer a tua parte, não é? Porque estás a fazer a tua parte, não é porque estás mesmo a fazer a tua parte e estás todos os dias a fazer a tua parte, sabes? Todas as semanas, todos os meses, todos os anos estás a fazer a tua parte. E quando alguém, também essa conversa que estavas a dizer há bocado, chegaram ao pé de mim, mas porquê estás a fazer isso? Mas isso dá dinheiro mas ganhas alguma coisa com isso? Eu só às vezes me apetece dar uma chapada nessas pessoas, porque eu penso, olha-me este filho da mãe, pá, a ver-me com... Ai, corta, não é? Bip. Não, mas a questão é o que tu estás a dizer, depende da métrica que tu usas, por exemplo, mesmo, por exemplo, o Falar Criativo, este podcast, as pessoas também me perguntam, então, mas tu vais e fazes entrevista e estás, entre aspas, a perder tempo a gravar as entrevistas, a editar, a procurar os convidados, essas coisas todas. Mas o que é que tu ganhas com isso? E às vezes tenho que explicar, às vezes são só e-mails de pessoas do outro lado do mundo ou de um sítio qualquer que ouviram um episódio e que aquilo as afetou de alguma forma. Mas é mesmo isso. É tão simples como isso, não é? E depois eu costumo dizer que é, e já disse isto muitas vezes, e neste último ano às vezes tenho usado bastante esta expressão que é, pronto, podemos ter namorados e casados e filhos e não sei o quê, mas nem isso não é a questão, que é, quando tu chegas a casa e sentas no sofá, quem tem que lidar contigo és tu. Sim. Ou seja... E quando deitas, não é? Sim, quer dizer, quem tem que lidar contigo sempre és tu, portanto, tu tens que fazer o caminho que te faz feliz. Se tu fizeres o teu caminho que te faz feliz e ainda fizer os outros felizes, o que é que os outros têm a ver com isso? O que é que parece que agora só se faz alguma coisa para... é a onda da rede social, que é a onda da foto e da selfie, que é as pessoas às vezes só vão aos sítios para mostrarem que foram aos sítios, para serem vistas nos sítios, querem lá saber do que é que está no sítio, isso já não é importante. Estamos numa altura que eu acho, pronto, mas isto é outro assunto, eu acho que isto é outro assunto completamente diferente, já não tem nada a ver com o festival, quer dizer, tem a ver com... Mas tem a ver, por exemplo, está-me a lembrar precisamente de festivais em que eu ouço miúdos que vão a festivais de música e perguntas que concerto é que viram, não se lembram de nenhum. Pronto, exato. E eu isto agora que tu estás a fazer é a antítese, ou seja, a música aqui ainda é o principal. Não, a música, exato, mas é precisamente isso que eu estava que há bocado falámos, não é? O que me interessa a mim é a música. Agora, se eu ponho, percebes, lonas... Já uns brindes, uns brindes para as pessoas que passam mais tempo na zona dos brindes do que a ouvir música. Sim, ou decoração, ou essas coisas todas, que para mim...
Se eu vou a um espetáculo de design de interiores, interessa-me. Opa, claro que eu já fui a concertos ou já fui a eventos em que, não é, em que havia essa possibilidade também de quem está a fazer, de teres, imagina, se era um concerto, teres música, um som incrível, o espaço estava muito bem decorado, quer dizer, criava um ambiente, não é, um espaço sensitivo em que tu realmente estás envolvido com todos os sentidos, não é? Da visão, do olfacto, bom, não sei, se estiveres no campo talvez, mas percebes que quando há essa oportunidade de fazeres algo realmente bonito, eu acho brilhante e quem puder faça, não é? Agora, a maior parte dos festivais que eu vejo não é disso que se trata, não é da música, é do social, é do estar lá para tirar a foto, da publicidade que os sponsors fazem, do negócio todo que gira. Pronto, eu sou, se calhar, chamem-me purista, mas eu sou um pouco crítica em relação à maior parte dos festivais que andam aí. Sim, mas tu foste mais longe, ou seja, não é só ser crítico, tu neste caso eu não gosto de como as coisas estão, vou fazer diferente. E eu acho que essa é a grande mensagem, que é possível fazer diferente, não é só eu não gosto assim e não faço mais nada. Exato, sim. Não é só estar aqui a mandar postas de pescada, não é? É isso mesmo. Sim. Então olha, vamos aqui relembrar às pessoas quando é que são os concertos, que isto temos estado a falar de muita coisa e entretanto eu acho que as pessoas precisam de ser relembradas. Então é sábado dia 6, certo? Sábado dia 6, das 18 às 2 da manhã na Casa Independente, que é no Largo do Intendente. E para comprar bilhetes, por exemplo, é lá? Pode-se comprar antes? Podem comprar lá no dia, mas eu se calhar aconselho a comprarem na Ticketline. Vão à Ticketline e põem MagaFest e aparece-vos o evento, o bilhete custa 15 euros. Que vocês vão ter depois uma pulseira, portanto podem entrar e sair da Casa Independente. Uma pulseira desenhada por ti, não é? Exato. Que depois podem entrar e sair quando quiserem, por isso dá para lá estarem o tempo todo e não têm que estar presos. Mas pronto, é isso. Norberto Lobo, Bruno Pernadas, Marco Franco e depois que tocam Montanhas Azuis, que é o projeto dos três, dia 6 de outubro na Casa Independente. E há mais alguma coisa que gostarias de dizer que a gente não tenha falado? Epá, acho Haveria que não. tanto. Ou então podemos combinar um dia deste uma parte 2, o que é que tu achas? Eu acho que sim, eu acho que há tantos temas Mesmo à volta a tua carreira de design não chegámos a falar, por isso eu acho que vamos ter que combinar, se calhar. Isso agora para sábado, pronto, não é assim tão importante. Mas gosto muito, quer dizer, até porque há muitos temas à volta da música e tu fazes muito podcasts pronto, não sei se é só músicos ou pessoas também. Não, é todas as áreas. Todas as áreas. Portanto, como eu estava a dizer, já por 2 vezes durante a nossa conversa eu disse, pois isto era todo um outro assunto, todo não é? Outro assunto. Todo um outro assunto que nós podíamos só É quase ter uma temporada. Inês Magalhães, temporada 1. Pois, pá, uma pessoa. Pronto, mas as pessoas têm as ideias sobre muitas coisas e pronto, eu gosto de partilhar, gosto de estar aqui ainda por cima. Eu gosto da ideia do podcast, sabes? A ideia de podcast para mim, porque eu gosto muito de ouvir podcasts, portanto, a ideia de podcast para mim é muito interessante. Eu comecei a ser viciado e depois decidi fazer. Exato. Deixei de só estar a consumir e passei a consumir e a fazer. Exato. Pronto, lá está, olha, também tu. Também tu. Temos que fazer sindicato qualquer. Exato. Então, olha, muito obrigado. Eu espero que as pessoas apareçam lá para experienciar um concerto diferente. Eu acho que vale bem a pena. O cartaz fala por si, não é? E lá está, é uma experiência diferente e o público existe. É só uma questão de aparecerem e com piano no terraço ou sem piano no terraço vai ser um espetáculo bom de certeza, não é? É verdade. Apareçam. Obrigado, até à próxima. Um beijinho, obrigada. Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado. A entrevista foi gravada via Skype à noite, depois de um dia de trabalho, tanto para mim como para a Inês. E aqui a mensagem é a mesma, apareçam na Casa Independente, dia 6 de outubro. Os concertos, como vocês viram, vão ser bastante interessantes e apareçam e pode ser que a gente se encontre por lá. Até lá. Andava por aí a tentar saber